Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem a Dom Pedro II. Essa sessão foi requerida por mim, deputado André Amaral. Convido a compor a mesa o senhor, Sua Alteza Real, Dom Gabriel de Orleans Bragança, representando Sua Alteza Real, Sua Alteza Imperial Real, o príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Senhor Halley Vieira Prego, senhor Diogo Gugliardo Neves e o senhor Lorival Conrado de Andrade Muribeca. Convido a todos a ouvir, em posição de respeito, o hino nacional. Gigante pela própria natureza,
Convido a todos a assistir à apresentação do vídeo sobre o homenageado. Ele era genial, falava 17 idiomas correntemente. Vê as qualidades dos seus filhos, as boas iniciativas estimula. Vê suas debilidades, protege. Vê seus erros, afetuosamente corrige. Exatamente assim o Brasil, o imperador, governava o país. Ele não tem o direito de aumentar um imposto antes de fazer todas as economias possíveis para não sobrecarregar o povo. Isso é uma boa lição para os chefes de Estado atuais. Segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, segundo país do mundo a ter o selo postal, o primeiro cabo submarino que ligava a América Latina à Europa era nosso. E assim por diante, vários pontos acima das maiores redes, malhas ferroviárias do mundo. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo. Economicamente, o Brasil tinha uma moeda das mais estáveis do mundo. Mas Deodoro, sabendo que o imperador, durante seus 49 anos, nunca havia tido a preocupação de acumular nenhum pecúlio, saía praticamente com a roupa do corpo, o exílio, mandou um emissário lhe oferecendo uma dotação de 5.000 contos de reais para ter um exílio dourado. Era muito dinheiro. Seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. Então não posso aceitar. Porque nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do Parlamento. E nós temos uma intuição interior de que o Brasil um dia realizará isso. Farei agora a leitura. Farei agora a leitura do discurso do presidente Rodrigo Maia. Senhor presidente, pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, o requerimento do ilustre deputado André Amaral para a realização desta sessão solene constitui uma das oportunas iniciativas da Casa, tendo em vista a grandeza histórica e as virtudes do homenageado. Dom Pedro II, talvez o mais respeitado estadista brasileiro, ao longo de 49 anos no poder, deixou um legado incomparável nos mais diversos setores da vida pública entre 1840, quando subiu ao trono por outorga da maioridade, e a proclamação da República, que o condenou a si e a sua família ao exílio. Realizou um governo caracterizado pelo descortino e pela consolidação dos valores éticos e políticos fundamentais, muito próximos àqueles hoje reivindicados pelo ideário republicano. O próprio Dom Pedro parecia sabê-lo, mesmo envergando o manto imperial. Unânimes os historiadores que engrandecem sua figura, ao destacar a natureza de sua ambição como líder político e de suas estratégias na manutenção da ordem do território nacional, ao ressaltar a largueza do seu diálogo com a imprensa e os grandes nomes do Império. Ao reafirmar seu profundo respeito pelos ideais humanitários de liberdade, igualdade e justiça social e a mais autêntica identidade com os anseios do povo brasileiro. Não se pode imaginar mentalidade mais essencialmente democrática, demonstrada ainda e cotidianamente pela absoluta fidelidade aos preceitos da Constituição Imperial. Interroga-se hoje e sempre se a memória do líder vocacionado, venerado pelo povo, internacionalmente notabilizado como o monarca mais culto do século, não deveria ser valorizada de modo compatível com sua importância histórica. Parece injusto que ela tenha sido ofuscada. A início, pela repercussão espetaculosa da independência e, ao cabo, pelos fogos da proclamação da República.
ou pelo fato de que a própria abolição da escravatura, pela qual trabalhava incansavelmente, tenha sido assinada pela filha, Isabel, quando se encontrava doente em Lisboa, mas pela qual verteu lágrimas de máximo regozijo. Não obstante, é fato histórico inconteste que o imperador erudito, homem de letras e de ciência, ecologia, continental, fortalecendo simultaneamente as armas e a diplomacia, garantiu as fronteiras e a unidade nacional. O contraste com a fragmentação da América Hispânica já dimensiona o tamanho do feito, respeitando de modo exemplar a autonomia dos poderes do Império. Contribuiu decisivamente para a sua estabilidade política, ao tempo que garantiu o crescimento econômico por meio de investimentos importantes em infraestrutura e de pleno incentivo à iniciativa privada, nos melhores moldes da economia que se consolidam no Ocidente. É certo, finalmente, que ambicionava verdadeiramente fazer e escrever uma nação próspera e justa, em cujas terras vivesse um povo livre, imbuído de responsabilidades patrióticas e pleno da cidadania. Senhoras e senhores deputados, a República Brasileira procura vencer suas limitações históricas rumo à elaboração de uma verdadeira democracia social no país. Nesse sentido, cumpre ressaltar ser interessante que ainda hoje, sobretudo em tempos de estabilidade política e institucional, todos reportemo-nos aos máximos ideais republicanos, antecipados, em certa medida, pelo espírito visionário de nosso último imperador. Os maiores historiadores brasileiros não hesitaram, ao que parece, em retroceder ao exemplo de Dom Pedro II governante, no sentido em que se complete o percurso iniciado no Império, a modernização política e a economia com vistas à ampla e profunda democratização do país. Que a memória deste brasileiro ímpar, há exatos 126 anos de sua morte, seja cultuada sob a luz a que faz jus e, nessa avalia a cena política da Primeira República, referindo-se à atuação imperial. Havia, então, uma sentinela vigiante de cuja serenidade todos se temiam e que, acesa no alto, guardava redondeza com um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Se estava ele à frente do seu tempo, talvez seja a hora de reencontrá-lo. Todo o país buscando a união, a vontade política, o esforço para elaborar um projeto de nação à altura do nosso povo extraordinário e de nosso inigualável potencial. Muito obrigado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Convido para fazer uso da palavra os senhores parlamentares. Aqui, hoje na segunda-feira, infelizmente ainda não começaram os trabalhos, então damos continuidade. Convido a todos a ouvir em posição de respeito o hino da independência.
ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns ao brasileiro, já acordamos a do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil, do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, hoje vai retroceder, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Convido agora Sua Alteza Real, Dom Gabriel de Orleans e Bragança, representando Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, a fazer uso da palavra. Excelentíssimo Deputado Federal André Amaral, senhor doutor Hailey Vieira Prego, professor de História, senhor doutor Diogo Gualhard Neves, senhor doutor Lorival Conrado de Andrade Muribeca. É um grande prazer, uma honra estar aqui hoje presente, representando a família, em nome de meu tio Dom Luís de Orleans e Bragança, pelo que eu gostaria de dizer algumas poucas palavras em relação ao homenageado. Que Dom Pedro II, imperador do Brasil por cerca de 49 anos, talvez tenha sido um dos brasileiros mais importantes para a nossa história. Assim, pelo menos, se encontra registrado ainda hoje em nossos livros. Seu reinado, entendemos, um país, através de seu reinado, tivemos um país de dimensões continentais, unidos com todas as suas diversidades regionais. O que hoje nos parece natural ter conseguido com o suor de muitos, a liderança e o exemplo de amor à pátria de um homem que encarnou completamente a missão de construir o Brasil como um Estado nacional independente. Desde muito cedo, ele serviu o país. Desde sua emancipação aos 15 anos de idade, na verdade, aos 15 anos de idade, aceitou assumir o poder e, para isso, teve a sua emancipação. Sua ascensão decisiva foi a sua ascensão decisiva para impedir que o país se partisse em vários, mas numa América hispânica. Exerceu, na época, o poder moderador, quando necessário, para engajar o país num processo civilizatório com forte cunho humanitário, criando os alicerces de uma nação independente, onde a conduta ética, a honestidade e a liberdade de expressão fossem valores mais respeitados. Na base desse processo estavam ainda a promoção da educação e da cultura, o incentivo à modernização industrial, a inovação tecnológica e a estabilidade política e o respeito à cidadania. Lutou contra a escravidão. Com ele, se iniciou todo esse processo de abolição da escravatura, que culminou, como sabemos, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Foi dele a frase: a emancipação dos escravos, consequência necessária da abolição do tráfico, não é senão uma questão de forma e oportunidade. Quando as circunstâncias penosas em que se encontra o país o permitirem, o governo brasileiro considerará objeto de primeira importância a realização daquilo que o espírito do cristianismo há muito reclama do mundo civilizado. Na educação, Dom Pedro II nutria um profundo interesse, especialmente na educação pública. Na última fala do trono, no dia 3 de maio de 89,
retomou questão sob viés institucional, propondo a criação do Sistema Nacional de Instrução. Como sabemos, além da educação, era apaixonado pelas artes e ciências. Foi dele a frase: "Nasci para consagrar-me às letras e às ciências", comentou em seu diário pessoal em 1862. Ele encontrou nos livros um refúgio para a sua posição, sua habilidade para lembrar trechos que havia lido do passado era notável. Mas os interesses de Dom Pedro II eram diversos e incluíam ainda antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e tecnologia. Sua paixão por linguística o levou a estudar novas línguas. Era um profundo poliglota, conhecia, salvo engano, 7 idiomas, dentre eles latim, francês, alemão, inglês, italiano, sânscrito, chinês, grego, árabe e hebraico. A erudição de Dom Pedro II, uma grande referência a todos nós, chegou a impressionar grandes sábios da época. Victor Hugo, por exemplo, chegou a dizer: "Senhor, és um grande cidadão, és o neto de Marco Aurélio", do imperador filósofo Marco Aurélio da antiga Roma. Membro da Royal Society da Academia de Ciências da Rússia, das Reais Academias de Ciências e Artes da Bélgica e da Sociedade Geográfica Americana. E em 75 foi eleito membro da Académie des Sciences francesa. Honraria que apenas outro chefe de Estado obteve, que foi Napoleão Bonaparte. Apenas Dom Pedro II e Napoleão Bonaparte. Enfim, Dom Pedro II foi um grande imperador e é tido como uma referência, um chefe de Estado que até hoje tento idealizar a todos nós. Como referência, Dom Pedro II utilizou o conhecimento que havia acumulado para benefício do Brasil. Considerava que a educação tinha uma importância nacional. Dizia ele: "Se eu não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã." Assim também contribuiu para brasileira. Seu reino teve a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro para promover pesquisa e preservação nas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. A Imperial Academia de Música e Ópera e o Colégio Pedro II também foram fundados. A Imperial Escola de Belas Artes, estabelecida por seu pai, recebeu maior apoio e fortalecimento. E, além disso, Dom Pedro II providenciou bolsas de estudos para brasileiros frequentarem universidades, escolas de arte e conservatórios musicais na Europa. O que queria Dom Pedro II? Queria ele ver uma nação prosperar. E, para isso, fundamental se mostrava o investimento e todo o incentivo necessário à educação. Dom Pedro foi deposto, como sabemos, num golpe de 1889 e teve de deixar o Brasil em apenas 24 horas. Contam os historiadores que o golpe, na verdade, de 1889, foi uma ação política de poucos. Dom Pedro II, ainda naquela época, era adorado, era amado pela sociedade, pelo povo. Infelizmente, naquela ocasião, ele se encontrava já adoecido e não teve, talvez, a força que precisava para se manter como imperador. Mas que foi uma ação política de poucos, isso é fato, e é por esse motivo, inclusive, que alguns republicanos, na época, talvez tenham, inclusive, se arrependido. Eu digo, fazendo aqui alusão às palavras citadas pelo deputado André Amaral, lendo o trecho de Rui Barbosa, e que eu gostaria de, inclusive, reiterar aqui, ler novamente, pela sua relevância e respeito que esse notável jurista, Rui Barbosa, tinha por Dom Pedro II. "A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esta foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime,
ela vigiante, de cuja severidade todos se temiam, e que, acesa no alto, guardava a redondeza como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Pois bem, esperamos que Dom Pedro II seja ainda mais relembrado em nossa história. Poucas sabem também dessa história que me foi passada por meu pai, pelos meus avós, mas quando Dom Pedro foi exilado, ele saiu do país sem dinheiro, mas carregou consigo um baú que muitos achavam que lá dentro haveria o quê? Ouro, haveria riquezas, dinheiro. Chegando ao exílio, abrindo o baú, com a ajuda de seus colegas, todos ficaram surpreendidos. E o que viram dentro do baú? Era a terra do país que ele amava. Por esse motivo, esperamos que os ideais de Dom Pedro II ainda possam influenciar muito os nossos líderes. Que o país tenha uma referência digna de seu amor, que, como dizia ele, o amor deve seguir em graus de preferência segundo o qual Deus, humanidade, pátria, família, indivíduo. Muito obrigado, deputado André Amaral, muito obrigado a todos aqui presentes. É uma honraria muito importante e espero que a história de Dom Pedro II seja cada vez mais propagada em nosso país pela boa história. Muito obrigado. Depois das belas palavras de Senhoras e senhores aqui presentes, impossível mencionar a grandeza da história do Brasil sem mencionar Dom Pedro II, o maior estadista que nosso país conheceu em todos os tempos. O jovem príncipe herdeiro nasceu às 2h30 da manhã do dia 2 de dezembro de 1825, no Paço de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Com a morte de sua mãe, a imperatriz Leopoldina, e posterior abdicação de seu pai, o imperador Dom Pedro I, o órfão da nação passou a carregar em seus ombros a responsabilidade de transformar o Brasil, que acabava de nascer, em uma nação unida e sólida. Durante o período regencial, o jovem imperador preparava-se para sua missão, destinada pela vontade popular e pela providência. Em sua cartilha de estudos, elaborada pelo Marquês de Itanhaém, estava prevista uma esmerada educação, tanto intelectual quanto de ofícios mecânicos, pois deveria aprender a valorizar a heterogeneidade das profissões, assim como eram seus súditos a quem deveria servir. Pedro II, quando em idade adulta, logo percebeu que tinha oportunidade para utilizar seu conhecimento, que havia acumulado em uso prático, para o benefício do Brasil. Assim, o imperador considerava a educação como de importância nacional, e era ele mesmo um exemplo do valor do aprendizado, o qual desejava estender para todo o país. Ele comentou: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. E disse ainda, exaltando a importância do ofício dos educadores: não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. A educação também colaborou no seu objetivo de criar um sentimento de identidade nacional brasileira. Durante seu reinado, fundou-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para promover pesquisa e preservação nas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. A Imperial Academia de Música e Ópera Nacional e o Colégio Pedro II também foram fundados. O último servindo como modelo para escolas que seriam criadas por todo o Brasil. Estabelecida por seu pai, a Imperial Escola de Belas Artes recebeu maior apoio e fortalecimento. Como trabalho pioneiro, foi fundado também em 1854 o Imperial Instituto de Meninos Cegos, primeira instituição do gênero no Brasil. Utilizando sua lista civil,
Pedro II providenciou bolsas de estudo para brasileiros frequentarem universidades, escolas de arte e conservatórios musicais na Europa. As benfeitorias realizadas em nosso país em prol da educação levaram seus esforços a serem reconhecidos tanto no Brasil quanto no exterior, e Charles Darwin, em suas palavras, assim se referiu a Pedro II no Brasil: o imperador tanto faz pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Dessa forma, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ganhou o respeito e admiração de estudiosos, entre os quais podemos citar Graham Bell, Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, e foi amigo de Richard Wagner, Louis Pasteur, Jean-Martin Charcot, Henry Longfellow, dentre outros. Ao iniciar a década de 1840, a regência esgotava-se. Lutas, rebeliões locais minavam os governos regenciais, colocando em risco a unidade nacional. Antevia-se assim o desmembramento do país, a menos que o imperador tomasse as rédeas da situação. Dessa forma, a mística do trono garantiria a existência do Brasil como Estado, na pessoa daquele jovem de 15 anos incompletos. Começa então a audaciosa campanha popular e política pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para que assumisse o poder e o segundo reinado iniciasse de fato. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, não era, por assim dizer, uma figura ornamental e nem um autocrata, mas com sabedoria e elegância exercia sua autoridade através da cooperação com os políticos eleitos, os interesses econômicos nacionais e apoio das massas populares. O que se vê é que a pouca idade não o impediu de realizar sua tarefa, auxiliado pelo Conselho de Estado, colocou fim às lutas do período regencial e acalmou os ânimos entre as tendências políticas com os ministérios da conciliação e garantindo também a emenda constitucional que implantou o modelo parlamentarista no Brasil. Esse modelo não era uma mera cópia do sistema britânico, mas, como nos dizeres do historiador João Camilo de Oliveira Torres, um parlamentarismo à brasileira, adaptado à nossa realidade e ao que era necessário para a nossa evolução política. Com medidas acertadas e um parlamento atuante, o Brasil consolidava-se como nação séria e respeitada no contexto político da América do Sul. Os conflitos da região platina eram enfrentados pelo Império Brasileiro de forma corajosa, e Dom Pedro II sempre se posicionou a favor da diplomacia e do diálogo, ao invés de confrontos armados. No entanto, não hesitou em conduzir com firmeza e determinação o nosso país em guerras, como as da região platina, no intuito de defender nossos interesses e promover o equilíbrio político na região. A primeira metade dos anos 1860 se viu paz e prosperidade reinarem em nosso país. Liberdades civis foram mantidas, como a liberdade de expressão, por exemplo, que existia desde a independência do Brasil e continuou a ser defendida com veemência por Pedro II. O imperador encontrou em jornais da capital e das províncias uma forma ideal de manter conhecimento da opinião pública e da situação em geral da nação. Outra maneira de monitorar o império foi através do contato direto com seus súditos. Uma oportunidade para isto era durante as audiências públicas regulares nas terças e sábados, onde qualquer pessoa de qualquer classe social, inclusive escravos, poderiam ser admitidos e apresentar suas petições e histórias. O direito à liberdade de expressão foi garantido à população sem discriminação de raça ou de cor. Em suas tarefas foram incluídas as visitas a escolas, colégios, prisões, exibições, fábricas, quartéis e outras. As aparições públicas apresentavam mais oportunidades a ele de reunir informação em primeira mão sobre os acontecimentos e a forma de tratamento da população no Brasil em busca de maior dignidade, além de conhecer a realidade da nação. Entre os diversos benefícios trazidos para o Brasil por Dom Pedro II, em seu reinado, não podemos deixar de ressaltar a criação das bibliotecas e museus proporcionando acesso à cultura. Também foi ele que, nos transportes e comunicação, trouxe para o Brasil a primeira estrada de ferro e as linhas de telégrafos. Abriu as portas para uma maior e melhor integração nacional. E no que diz respeito ao saneamento básico, Pedro II inaugurou as primeiras redes de água e esgoto, além das primeiras redes de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro. Começava uma nova era para o Brasil, que muito tem a agradecer a tão nobre homem. Um fato histórico que não deve ser esquecido jamais
é a devastadora seca de 1877, onde a estiagem seguida da escassez de recursos acometeu negativamente o Nordeste do Brasil. Diminuiu drasticamente a qualidade de vida, causando fome e morte a centenas de milhares de brasileiros. Ao receber a notícia de tão grande tragédia social e com a falta de recursos econômicos que pudessem aliviar a situação durante todo o período de estiagem, o imperador Dom Pedro II, por sua vez, determinou que se tomassem providências para que a população do Nordeste do Brasil não sofresse tanto com o ocorrido. A determinação feita ao primeiro-ministro Barão de Cotegipe foi, mesmo que tenha que se vender todas as joias da coroa, que nenhum nordestino morra de fome. Fica evidente a preocupação que o imperador tinha para o Brasil, do qual orgulhava-se por governar tão prudentemente. Que fique registrado que Dom Pedro II governou para o povo e não contra o povo, dando direitos e valorizando seus conterrâneos. Durante a Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul, Dom Pedro II nunca deixou de estar atento ao desenrolar das hostilidades, nem de estar solidário com o soldado brasileiro em campo de batalha. Ao findar a guerra, não almejou outra coisa a não ser a paz, não fazendo qualquer exigência territorial ou imposições arbitrárias ao país vencido. O Brasil conquistou no segundo reinado uma posição de alto nível entre as nações ocidentais. Nossa vitória diplomática na questão Christi é uma prova evidente de nossa soberania e não prevalece, portanto, a tese de que o Brasil sempre se curvou diante de nações imperialistas e belicosas. É imprescindível que saibamos que o maior legado de que se abram as portas para um Brasil forte e respeitado, conferindo ao povo sua soberania e a posse de seu destino de direito e de fato, além do anseio de que se cumpra o último desejo de Sua Majestade quando no seu leito de morte no exílio. Que Deus me conceda este último desejo, paz e prosperidade para o Brasil. Muito obrigado. Após a fala do Sr. Riley, a quem nós agradecemos a participação, Senhoras e senhores, é uma grande honra estar nesta tribuna, na sessão solene desta Casa de Democracia, que rende homenagens ao imperador do Brasil, o senhor Dom Pedro II, no mês em que se celebra o seu nascimento, a 2 de dezembro de 1825, na Corte Imperial do Rio de Janeiro, e se lamenta seu falecimento, ocorrido em território estrangeiro, a 5 de dezembro de 1891. Agradeço em nome dos maranhenses o convite feito pelo senhor Lourival Muribeca, da Paraíba, aqui presente, a sua excelência o deputado André Amaral, do PMDB, que convocou tão justo e importante evento, e faço deferências especiais à sua Alteza, Dom Gabriel. Começo a minha fala tomando a tão conhecida, incômoda e atual frase de Saldanha Marinho: não era essa a república dos meus sonhos. E eu pergunto, como se pudesse perguntar ao próprio, qual república seria se o golpe de 15 de novembro de 1889 houvera demovido a figura de referência da nação, sua pedra de fecho, a última, que encaixava e suportava sua estrutura? Com efeito, numa tríade, não apenas pelo papel central que desempenhou na estabilidade política do segundo reinado, estabilidade essa rompida, sem consulta à população, por forças estranhas à ordem constitucional então vigente, Dom Pedro II também cumpriu a missão de permanente serviço ao país, sendo tanto um exemplo irretorquível de ética e zelo com os negócios públicos, quanto de valorização da educação, da ciência e da cultura. Dom Pedro II foi bastante próximo do poeta Antônio Gonçalves Dias, nosso conterrâneo, autor da Canção do Exílio, cuja letra está no hino nacional. Do constitucionalista paulista Pimenta Bueno, titulado Marquês de São Vicente,
do pintor, escritor e político rio-grandense Manuel de Araújo Porto Alegre, tornado barão de Santo Ângelo em 1874. Enfim, de todos os brasileiros que demonstravam interesse e boa vontade com a própria terra. O legado cultural deixado por Dom Pedro II prorrogou-se no tempo e por todo o Brasil. A seção cívica de instalação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, instituição que saúdo na pessoa de seu presidente, o senhor Eudes Lima, e da qual tenho a honra de fazer parte agora como sócio eleito ao lado do professor de História da Psiquiatria e médico Dr. Rui Palhano Silva, se deu exatamente a 2 de dezembro de 1925, na Câmara Municipal de São Luís, por ocasião das comemorações do centenário do nascimento do imperador, 34 anos após sua morte. Cercado por intelectuais e cientistas gabaritados, como mencionado nos discursos anteriores, poder-se-ia pensar que Dom Pedro II estivesse satisfeito no ambiente da elite do conhecimento erudito. Não era verdade. O imperador tinha alta preocupação com a formação educacional dos jovens brasileiros e, mais de uma vez, manifestou o interesse em exercer uma das profissões mais relevantes da atividade humana e da qual muito me orgulho, a docência. Sim, o imperador queria ser professor e, não podendo sê-lo, assistia às defesas dos trabalhos dos alunos do colégio que leva seu nome, da Escola Politécnica, dentre outras várias instituições, sabatinando pessoalmente discentes e mestres, inclusive durante as viagens que fez pelo interior do país. Após a Guerra do Paraguai, quiseram homenageá-lo com uma estátua equestre, ante o papel que teve como primeiro voluntário da pátria. O imperador recusou e mandou que o dinheiro arrecadado para o monumento fosse empregado na construção de escolas. Eis as suas palavras: se querem perpetuar a lembrança do quanto confiei ao patriotismo dos brasileiros para o desagravo completo da honra nacional e prestígio do nome brasileiro, nada me agradaria tanto a começar por um grande ato de iniciativa deles ao bem da educação pública. A República, infelizmente, veio como um golpe reacionário de escravocratas, que não foram indenizados pela abolição, quando os ex-escravos é que deveriam ser compensados, e pelos ludibriados positivistas que desejavam imitar no Brasil os Estados Unidos. Em São Luís do Maranhão, milhares de negros se revoltaram contra a República, pois viam nos seus artífices os escravizadores de antes, e agora punham fim à monarquia. No dia 17 de novembro de 1889, muitos deles seriam fuzilados. A perseguição policial foi assim narrada pelo deputado republicano, membro desta casa e maranhense Dunche de Abranches Moura. Ao ver os soldados descerem em perseguição aos fugitivos, arrancou da haste a flâmula auriverde e, enrolando-se nela, com o peito já crivado de balas e com voz forte e resoluta, bradou: viva a princesa redentora, viva a monarquia. Intimado a entregar-se, resistiu. Ferido de novo, coberto de coronhadas, foi rolando pela ladeira abaixo, sempre envolto no pavilhão querido. E já na extremidade da descida, quase exalando o último suspiro, ainda teve forças para erguer-se a meio e gritar: viva a redentora! Notem bem, uma revolta de negros ex-escravos contra a República. O imperador, Dom Pedro II, era brasileiro. A princesa, Dona Isabel, era brasileira. Ambos devotaram suas vidas ao bem da nação. No entanto, foram absurdamente expulsos do país. Nem por isso, no entanto, o odiaram. Ao contrário, continuaram a dar provas do amor pelo Brasil e respeito à sua gente. Os republicanos, como bem mencionado, ofereceram dos cofres públicos 5.000 contos de réis, uma grande fortuna para a época, a Dom Pedro II como forma de indenização pela perda do trono. O imperador não só recusou, como também exigiu que o dinheiro fosse devolvido ao erário e indagou aqueles que se apossaram do país. Com que autoridade estes senhores dispõem do dinheiro público? Dom Pedro II partia para o exílio com sua família sem recursos, para morrer acompanhado apenas por poucos amigos, num pequeno quarto de hotel em Paris. Seu desaparecimento enlutou os brasileiros honestos e causou perplexidade no mundo civilizado. A França lhe rendeu um funeral de chefe de Estado, e notem bem, a França já republicana.
Muito concorrido este funeral por todos aqueles que reconheceram em sua pessoa um exemplo atemporal de homem público. Vergonhosamente, a nascente República Brasileira lhe deu as costas, e seu desprezo inicial pelo imperador cidadão maculou para sempre a sua imagem. Reconhecida a trajetória de Dom Pedro II, poder-se-ia argumentar que nunca haverá outro igual, considerando inclusive a singularidade da riqueza cultural do período em que viveu. Contudo, as linhas de sua personalidade pública, especialmente o desprendimento pelo interesse geral, podem ser identificadas no pai, Dom Pedro I, e na filha, Dona Isabel, e, a bem da verdade, em toda a sua descendência. Esse ethos público conduziu, por exemplo, o conde D, Gastão de Orleans, a vir da Europa, já bastante idoso e debilitado, em 1922, para a celebração do primeiro centenário da independência do país, e a falecer no navio que o trazia. O mesmo espírito que faz Sua Alteza Dom Bertrand, com exatos 76 anos, a percorrer o país, a Dom Gabriel está aqui conosco, e sem ambos ganharem absolutamente nada, levando a mensagem de esperança de reconstrução da nação, mesmo enfrentando, como seus antepassados enfrentaram, as agressões dos desinformados e dos mal-intencionados. A monarquia no Brasil ganhou contornos próprios. Avessa ao luxo que marcava as casas reais europeias, a família imperial brasileira era contida em seus gastos e seus membros viviam quase como cidadãos comuns. Mesmo sendo primo do imperador Francisco José da Áustria, àquela altura uma das potências centrais do Velho Mundo, o cotidiano de Dom Pedro II era muito diferente daquele do primo poderoso. As legações estrangeiras que visitavam a Quinta da Boa Vista espantavam-se com o mau estado do palácio e a falta de elementos de ostentação. A dotação da Casa Imperial permaneceu congelada durante as 5 décadas de seu reinado, 800 contos de réis. Apesar de a arrecadação pública ter se multiplicado por 10 entre 1840 e 1889. O imperador jamais permitiu que os parlamentares a reajustassem. Isso mesmo, durante 50 anos o salário do imperador não foi reajustado. Convidado pelos Estados Unidos a ser jurado na Exposição Internacional da Filadélfia, em 1876, que comemorava os 100 anos da independência dos Estados Unidos, o senhor Dom Pedro II deixa um verdadeiro tratado de cidadania à regente Dona Isabel e adverte: como bem entendida a economia e fugindo o mais possível do que é luxo, chega sempre o dinheiro a muito, e estou certo que minha filha não quererá qualquer aumento do que recebe do Estado. Ele falava à própria filha, ela não precisava de reajustes. Nestes dias em que todos pensam no próprio benefício, o homenageado imperador propunha a economia dos dinheiros públicos. Como necessário é este exemplo? Já encerrando, excelências. Depois de Dom Pedro II, não há mais por que opor república e monarquia. Com razão, o imperador talvez tenha sido o maior entusiasta e defensor da supremacia do interesse público e de toda a história dos representantes brasileiros. A monarquia brasileira foi o compromisso com a coisa pública. Assim são também as monarquias europeias contemporâneas, que adentram o século XXI com grande popularidade. Isso é explicado porque a monarquia hoje é uma instituição administrativa, cujo fundamento é a própria res pública. Nesse sentido, Dom Pedro II foi um precursor e continua a nos orientar a todos para o futuro. Retorno à frase de Saldanha Marinho para dizer: a república que sonhava estava no aperfeiçoamento da monarquia e não em sua deposição. Concluindo, o imperador não era liberal, mas também não era conservador. A monarquia não tem partido. Notem bem a importância e pertinência deste conceito para os nossos dias. Se de um lado a representação na monarquia não pode, por frações políticas, escolher uma ou outra, ela também não é inimiga dessas frações. A verdadeira neutralidade e o equilíbrio moderador que as instituições brasileiras tanto demandam está no meu credo nessa instituição. Exorto, portanto, todos os brasileiros a redescobrirem a importância que a monarquia teve para a construção do país, a necessidade dessa entidade para a pacificação política dos dias presentes e o projeto de nação que oferece para o futuro. Viva o imperador Dom Pedro II, Ave Império!
Depois dessa bela fala do senhor Diogo, quero convidar a todos a assistir à apresentação do soneto do Exílio, Terra do Brasil, recitado por Lorival Muribeca, de autoria de Dom Pedro II. Deputado André Amaral, Sua Alteza Dom Gabriel de Orleans e Bragança, representando Dom Luiz, chefe da Casa Imperial. É uma honra poder participar dessa sessão e, nesse encerramento, nada melhor do que falarmos sobre Dom Pedro II e utilizarmos, né, das suas próprias palavras. E, como foi dito, ele manteve em seus aposentos, no Hotel Bedford, em Paris, um travesseiro com terra de todas as províncias do Brasil e um bilhete que deixava dito que isto é terra do meu país. Se eu morrer fora da minha pátria, que isto seja enterrado comigo. E, como foi bem dito, o soneto do exílio, denominado Terra do Brasil. Espavorida, agita-se a criança. De noturnos fantasmas com receio, mas se abrigo lhe dá materno seio, fecha os douridos olhos e descansa. É perdido para mim toda esperança de volver ao Brasil, de lá me veio. Um pugilo de terra e nesta creio, brando será meu sono sem tardança. Qual infante a dormir em peito amigo, tristes sombras varrendo da memória. Ó doce pátria, eu sonharei contigo, e entre visões de paz, de luz, de glória, sereno aguardarei no meu jazigo a justiça de Deus na voz da história. Muito obrigado. A presença de cada um de vocês, e quando ouvia um dos oradores dizer da vontade de Dom Pedro II de matar a fome do Nordeste, eu trago para cá um feito histórico que foi pensado ainda lá atrás por Dom Pedro II, que é a transposição do Rio São Francisco, que hoje mata a sede do povo da minha terra e leva esperança e dignidade a cada um dos paraibanos e nordestinos por onde passa aquele veio d'água pensado há tanto tempo e que somente agora se consegue realizar. Então, o quão vanguardista era Dom Pedro II e, por isto, fizemos esta propositura e agradecemos ao presidente desta casa, o deputado Rodrigo Maia, por acatar e poder recebê-los aqui em nossa casa, aqui na Câmara Federal, aqui no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, casas que tão bem respeitavam. Então, o nosso agradecimento e a certeza desta justa homenagem. Dom Gabriel, já pela segunda vez, ainda esse ano aqui na Câmara Federal, representa um novo Brasil que nós estamos passando a limpo e dando oportunidade de que essa história ela seja recontada e contada com as vírgulas necessárias para que no futuro a gente possa ter certeza de que as oportunidades de se contar a verdade, elas foram dadas e não existiria lugar melhor do que a Câmara Federal, a Casa do Povo, para que a gente pudesse recontar essa história e, através da TV Câmara, chegar a cada lar, a cada casa, a cada pai de família, para que tivessem a oportunidade de conhecer o tão bravo, tão guerreiro e tão brasileiro Dom Pedro II. Nada mais havendo a tratar, encerro essa presente sessão e agradeço a cada um de vocês pela participação e presença aqui na Câmara Federal. Muito obrigado.